Nos primeiros capítulos de Josué, percebemos o que parece ser um progresso, um amadurecimento na fé que os israelitas tinham. Essa geração ficou marcada pelo fracasso de seus pais, os quais 38 anos antes não creram na ajuda de Deus. Eles tiveram medo de lutar contra os cananeus, rebelaram-se contra Moisés e quiseram voltar para o Egito. E por isso morreram durante os anos de peregrinação no deserto. Nosso pai morreu no deserto e não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra o Senhor, isto é, na companhia de Corá, porém morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Números 27, verso 13. Essa clara consciência das próprias fraquezas deve ter sido a base para o início da fé, porque obrigava o povo a depender de uma ajuda superior de Deus. Agora, no primeiro momento em que Josué substituiu Moisés, os israelitas prometeram obedecer e não se rebelaram contra ele. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1, versos 17 a 18. Depois, com o relatório dos espiões, começa um processo de conhecimento, de perceber o cuidado e a providência de Deus. Eles ficaram sabendo do temor dos cananeus. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós. Josué 2, verso 24. E com a arca do Senhor indo à frente, eles também saberiam o caminho a seguir. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca dantes passastes. Josué 3, versos 3 a 4. Com o milagre da travessia do Jordão a seco, anunciado por Josué e se cumprindo, diz o texto que os israelitas ficariam sabendo que Josué era de fato um grande homem e que Deus estava com ele. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Josué 3, verso 7. Ou seja, o povo não o seguiria apenas pelo medo do castigo, mas por causa da sua qualidade de servo de Deus. Com esse mesmo milagre, os israelitas também saberiam que Deus estava com eles. Afinal, cada um deles teve a experiência de atravessar o Jordão a seco. E, portanto, isso os levaria a vencer e sobreviver às guerras de conquista da terra. E acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Josué 3, verso 10. Com todo esse saber experimentado, o passo seguinte do amadurecimento consistia em lembrar e contar. Disse que a pessoa aprende muito mais quando passa a ensinar outros. Nesse caso, os israelitas assumiam a responsabilidade de não esquecer e ainda ensinar aos seus filhos o que Deus havia feito pelo seu povo. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam essas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Josué 4, versos 6 a 7. A fé do nosso dia a dia não se baseia em milagres. Esses acontecem uma ou algumas vezes ao longo da vida. E por isso,
merecem ser lembrados, entendidos e ensinados. Mas a fé amadurecida, que na nova aliança é desenvolvida pelo Espírito Santo, sabe que Deus está presente e atento e confia nele sem precisar toda hora de novos eventos maravilhosos para comprovar isso. Deus te abençoe e agracie sempre em nome de Jesus.